Há um tubo de metal selado na superfície de Marte agora mesmo. Dentro dele, há uma amostra de rocha que a NASA descreveu como o sinal mais claro de vida jamais encontrado em Marte. Não confirmado, não definitivo, mas o mais claro que já vimos. Essa amostra está a dezenas de milhões de quilômetros da Terra. E em 2025, por causa de cortes no orçamento da NASA, a missão que ia buscá-la quase foi cancelada completamente. Mas antes de chegar à prova, você precisa entender o que ela prova. E para isso, você precisa saber o que 3 rovers encontraram em Marte nos últimos 25 anos, enquanto seguiam uma única pista. A pista era água. Sempre foi água. Porque se Marte teve água líquida, especialmente por períodos longos em lugares calmos, teve as condições básicas para a vida surgir. Em 2010, o rover Opportunity chegou à borda de uma cratera chamada Endeavour, depois de ter percorrido 30 quilômetros, 50 vezes mais do que a missão original prévia, com um braço robótico que não fechava mais, motores falhando, mas ainda funcionando. O que Opportunity encontrou na cratera Endeavour mudou a investigação. Primeiro, uma veia branca fina numa rocha chamada Homestake. Uma análise revelou ser gipsita, sulfato de cálcio formado quando água dissolve minerais de rochas vulcânicas e os deposita em fraturas subterrâneas. A água tinha fluído por aquelas rochas. Mas a descoberta mais importante veio depois, uma rocha chamada Esperance, do tamanho de um antebraço humano, pálida, encostada numa parede de pedra. A análise mostrou alto teor de alumínio e sílica, baixo em cálcio e ferro, com minerais de argila causados por alteração intensa pela água. E, crucialmente, a água que formou essa rocha tinha pH neutro. pH neutro significa água que não era ácida demais para a vida. Água que um organismo primitivo poderia ter sobrevivido. Era a evidência mais forte até então de que Marte teve água potencialmente habitável, mas não era suficiente. Precisavam saber onde essa água tinha ido. Em 2021, o rover Perseverance chegou a uma região dentro da cratera Jezero chamada Ceita, um campo de dunas com afloramentos rochosos que prometiam revelar camadas geológicas de diferentes eras de Marte. Era exatamente o tipo de lugar onde a vida poderia ter deixado rastros. Para chegar aos afloramentos com segurança, Perseverance usou seu sidekick, o helicóptero Ingenuity, o primeiro aeronave a voar em outro planeta. Ingenuity fez voos de reconhecimento para mapear a rota mais segura pelas dunas. Perseverance seguiu o caminho indicado, evitando as armadilhas de areia que tinham terminado a missão do Spirit anos antes. E então veio o giro. Perseverance perfurou a rocha em Ceita, esperando encontrar rochas sedimentárias, o tipo formado por partículas que se acumulam em leitos de rios ou fundos de lagos, onde a vida costuma deixar rastros. Em vez disso, encontrou olivina, uma rocha ígnea formada pelo resfriamento de magma, não por água. Mas aqui está o ponto crucial. Nas bordas da olivina, Perseverance encontrou sinais de erosão pela água. A água tinha chegado depois que o magma esfriou, e rocha ígnea em contato com água é extraordinariamente rica em minerais. É por isso que os solos ao redor de vulcões na Terra são tão férteis. Água mais rocha vulcânica rica em minerais é exatamente a combinação que os astrobiologistas procuram. E foi aqui, nessa zona de contato entre rocha vulcânica e água, que Perseverance coletou a amostra. A amostra que a NASA chamou de o sinal mais claro de vida jamais encontrado em Marte, ainda selada, ainda em Marte, ainda esperando. Mas água em crateras e rios é uma coisa. A grande questão era outra. Marte teve oceanos? Mares inteiros? Porque um oceano estável por milhões de anos teria sido o ambiente perfeito para a vida surgir e prosperar. A resposta mais convincente veio de onde menos se esperava, da China. O rover Zhurong da missão Tianwen-1
pousado em maio de 2021 numa região chamada Utopia Planitia, a maior bacia de impacto conhecida em todo o sistema solar, começou a escanear o subsolo com seu radar de penetração chamado Hopper. O radar enviava ondas de rádio para o solo. Quando essas ondas atingiam a fronteira entre dois materiais diferentes, por exemplo, onde sedimentos finos encontram areia mais grossa, o sinal ricocheteava de volta. O que chamou a atenção da equipe de Jurong não foi apenas que sinais estavam ricocheteando, mas o ângulo em que estavam ricocheteando. Todos os 76 refletores geológicos que encontraram inclinavam-se na mesma direção, a ângulos entre 6 e 20 graus. Uma extensão de 1,3 km de terreno inclinado em direção às terras baixas, entre 10 e 35 metros abaixo da superfície. A equipe comparou isso com praias soterradas na terra. O análogo mais parecido que encontraram foi a Baía de Bengala. Um dos coautores do estudo disse: "É uma estrutura simples, mas diz que havia ondas. Havia um rio próximo fornecendo sedimento, e todas essas coisas tinham que estar ativas por um período extenso de tempo. Não era um lago, não era um rio, era uma linha costeira. Marte teve praias. Mas há um problema que os cientistas não conseguem resolver ainda. Se Marte teve oceanos, rios e lagos, de onde veio o calor para mantê-los líquidos? 3,5 bilhões de anos atrás, nosso Sol era cerca de 25% mais fraco do que é agora. Fraco demais para manter Marte acima do ponto de congelamento. E, no entanto, a evidência de rios, lagos e oceanos está lá, gravada nas rochas. Isso é o que os cientistas chamam de o paradoxo do Sol jovem fraco. Há 3 teorias. A primeira diz que Marte era quente e úmido graças a uma atmosfera densa de gases de efeito estufa. A segunda diz que era quente apenas em episódios, erupções vulcânicas ou impactos de asteroides que criavam períodos temporários de calor. A terceira diz que Marte era uma bola de neve que derretia periodicamente. Nenhuma das 3 explica perfeitamente toda a evidência que temos. Em dezembro de 2025, um estudo usando dados do Perseverance encontrou evidências de que argilas vistas pelo rover tinham sido esculpidas por chuva consistente e intensa. Isso apoia a versão de Marte quente e úmido, mas não fecha o debate. O paradoxo continua aberto. E aqui voltamos ao tubo de metal selado. Perseverance passou anos coletando amostras para uma missão de retorno prevista para o final da década de 2030. Amostras da zona de contato entre rocha vulcânica e água. A amostra que a NASA chamou de o sinal mais claro de vida. Amostras que poderiam finalmente fechar o debate, ou abrir um maior. Em 2025, cortes no orçamento da NASA ameaçaram cancelar a missão Mars Sample Return. Por alguns meses, a possibilidade de que essas amostras jamais fossem trazidas para a Terra se tornou real. O Congresso aprovou financiamento geral para a NASA em 2026, mas a missão de retorno de amostras permanece sem garantia. As amostras continuam em Marte. Jurong, que deveria ter durado apenas 93 dias e durou 358, parou de funcionar em maio de 2022, coberto de poeira marciana, sem energia suficiente para acordar. Mais um detective que encontrou as pistas, mas não pôde terminar o caso. Seguimos o rastro da água em Marte por décadas. Encontramos a prova de que ela existiu, em crateras, em rios, em praias antigas, em leitos de oceanos. Encontramos a zona onde a vida poderia ter surgido e coletamos a amostra que poderia provar que surgiu. Essa amostra ainda está lá, a dezenas de milhões de quilômetros, selada em titânio, esperando por uma missão que ainda não tem data confirmada. Talvez sejam humanos que caminhem até ela na década de 2030 e a peguem com as próprias mãos. Talvez seja uma nave robótica. Talvez demore mais do que isso. Mas o caso está aberto.
A pista mais importante da história da exploração espacial está esperando. E o que ela contém, seja prova de vida, seja prova de que estamos sozinhos, vai mudar para sempre o que entendemos sobre nosso lugar no universo. Se este vídeo mudou a forma como você pensa sobre Marte, compartilhe com alguém e inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!